firmes na palavra de Deus contribuem para a paz na igreja. Famílias firmes na palavra de Deus contribuem para a paz na igreja. O texto que nós vamos ler, amados irmãos, como nós estamos estudando esse mês, falando sobre família, olhando para as cartas de Paulo e pelos ensinamentos de Paulo, nós vamos ler lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 17 até o capítulo 4, o verso de número 3. Filipenses 3, do 17 até o capítulo 4, verso 3. Não são muitos versículos, né? São apenas 6 versículos. Você encontrou aí? Glórias a Deus. Vamos à leitura. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Ó Deus, fala conosco neste momento, através da Tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Famílias firmes na palavra do Senhor nosso Deus, amados irmãos, com certeza dão importante contribuição para a vida da igreja. Nós sabemos que Paulo está escrevendo para a igreja e observando e indo ao encontro de famílias, porque ele acredita que é a família que é a base, que é o lastro da igreja, e que as coisas que acontecem na família refletem na igreja, e que uma família estruturada, uma família firme na palavra de Deus, gera bênçãos para a vida da igreja. A Igreja de Jesus Cristo é composta de pessoas que experimentaram, que vivenciaram um novo nascimento, que nasceram de novo, que nasceram da água e do Espírito, que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo afirma lá em 2 Coríntios 5,17, que esses são novas criaturas, e ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós vivemos em novidade de vida. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus vivem sempre em novidade de vida. Mas é importante também afirmar que essas pessoas que conheceram o Evangelho, elas fazem parte de uma família, passaram por uma experiência real do novo nascimento e vivem em uma família. Todos os indivíduos vivem em família, embora possam estar inseridos em famílias tipologicamente diferentes, mas está vivendo ali em família, tem o convívio familiar. E é na família que muitas vezes o Evangelho chega e vai alcançando vidas e corações, Na minha família, por exemplo, foi meu pai e minha mãe que conheceram o Evangelho, e depois acabou levando para todos os filhos seguindo os caminhos do Senhor. Mas isso começou onde? Começou ali, na família, Aqui nesse texto, amados irmãos, Paulo está escrevendo às pessoas que viviam em famílias, que tinham famílias, que possuíam famílias e que eram irmãos na igreja lá de Filipos. Só que nesse texto, amados irmãos, Paulo cita 3 nomes de pessoas, além de usar a expressão meus irmãos. Então ele cita 3 nomes de pessoas, 3 famílias, e ainda fala a respeito dos demais irmãos,
que também compõem outras famílias e que estão inseridos na vida da igreja. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui 3 ensinamentos do apóstolo Paulo para o fortalecimento da igreja e para observar como a família, né, firmada na palavra do Senhor nosso Deus, traz paz para a igreja, edifica a igreja, compõe a igreja, sustenta a igreja, abençoa a igreja. São famílias que estão firmadas na palavra do Senhor nosso Deus. Primeiro, famílias firmes da palavra contribuem para o fortalecimento na fé. Então, as famílias que estão firmadas na palavra de Deus, elas contribuem para o fortalecimento na fé. Em casa, porque eles têm esse costume, né, da devocional, da leitura da palavra, né, da oração. Então, eles já trazem isso ali de casa, né? E eles se fortalecem na fé em casa, e eles fortalecem assim a igreja de Cristo Jesus. Porque eu quero dizer para os irmãos de forma bem sincera e verdadeira, né? Quem não ora em casa, dificilmente vai orar na igreja. E quem não ora na igreja, não ora em casa também. Então parte ali daquele convívio familiar. E Paulo diz lá no versículo 1: portanto, meus irmãos, a quem amo, e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo está falando desses irmãos que ele ama, né? São pessoas amadas do seu coração, porque ele visitou as suas casas, ele conhece as suas casas, ele conhece as suas famílias, né? E ele falou assim: eu sinto saudades de vocês, né? E vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Paulo aqui nos convida, né, a permanecermos firmes no Senhor. Cada família permanecer firme no Senhor, né? Esse verso, amados irmãos, faz alusão ao versículo 17, lá do capítulo 3, quando ele diz assim, né? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ele está dizendo: olha, irmãos, continuem firmes naquilo que vocês aprenderam comigo e observe as pessoas que vivem segundo o padrão cristão. Paulo está aqui, amados irmãos, apelando aos irmãos que vivam um padrão de vida acima do comum, que vivam um padrão cristão de verdade mesmo, né? Para que cada um seja visto como seguidor de Cristo Jesus, como discípulo de Cristo Jesus. A partir do verso 18, Paulo ele diz assim: com lágrimas nos olhos, né? Ele diz que ele lembra, né, de muitos que deixaram de seguir ao Senhor nosso Deus, que deixaram de seguir a mensagem da cruz. Isso ele diz com lágrimas nos olhos. Eu choro por esses que começaram a caminhada e abandonaram essa caminhada no meio do caminho. Com certeza, pessoas e famílias, né, que passaram pela igreja de Filipe, que Paulo está sabendo que eles se afastaram do Senhor, que eles abandonaram o caminho do Senhor. Por isso ele exorta aqueles que estão firmes, que permaneçam firmes no Senhor, né? Que busquem viver na palavra do Senhor nosso Deus, que sigam o exemplo que ele deixou. No grego, amados irmãos, essa palavra que Paulo está usando aqui de firmes é stekte, né? Que significa e se aplica àquele soldado, né, que permanece firme na batalha, por mais sangrenta que ela seja, por mais desafiadora que ela seja, ele permanece firme ali. É dessa forma que Paulo está chamando os cristãos de Filipos a permanecerem firmes no Senhor, a buscarem a presença do Senhor nosso Deus, a permanecerem no Senhor nosso Deus. Porque nós sabemos, amados irmãos, que as lutas, elas são grandes, e o próprio Jesus já disse como seria para nós a nossa vida aqui na terra. Lá em João 16:33, né? Jesus já avisou: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Paulo está dizendo: sejam firmes. Jesus já disse que nós teríamos de passar por provações, Jesus já disse que nós teríamos que passar por lutas mesmo. Então não fique apavorado, não fique desesperado. Jesus disse também, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas permaneçam firmes na palavra do Senhor, o nosso Deus. Como famílias cristãs, nós precisamos entender que mais do que nunca nós estamos sempre em batalhas. Nós travamos uma batalha cotidiana, nós estamos numa grande guerra, e essa guerra, amados irmãos, não é com pessoas, e nem com os membros da própria família, como muitas vezes a mãe olha para o filho e acha que o filho é o problema, olha para o esposo é o problema, a esposa é o problema, né? Os filhos são problemas. Não, amados irmãos, Paulo nos ensina lá em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Sua luta não é contra a pessoa que está do seu lado, lá no seu trabalho, na sua empresa. A sua luta é contra os principados e potestades, dominadores deste mundo. E Jesus mesmo afirmou que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então nós precisamos observar o que Paulo está dizendo aqui: permaneçam firmes no Senhor, ó amados, meus irmãos a quem amo. É o amor de Cristo que precisa inundar os nossos corações. Nós entendemos que quem está agindo através das pessoas, quem está por trás de todo o mal que está acontecendo, é o inimigo, é Satanás. E nós precisamos permanecer firmes nos ensinamentos do Senhor, tendo essa consciência. E nós precisamos de orar mais, de ler mais a palavra, de estar em mais comunhão com o Senhor nosso Deus. Precisamos permanecer firmes, não podemos deixar disso de forma nenhuma. Pedro também, o apóstolo Pedro também nos alerta, né? Olha, o inimigo, sabe aquele inimigo seu? Aí você já imagina numa pessoa, né? Não, é o diabo, o vosso adversário. Ele anda rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. Então permaneça firme, não se deixe abalar, não se deixe entristecer, não deixe olhar e ver que a luta é maior do que você, não. Porque, como disse o profeta, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Mas infelizmente, né, como o apóstolo Paulo relatou aqui, nós temos muitos soldados, às vezes até mesmo muitas famílias, que não entendendo a vida cristã, abandonam ou se esfriam na fé, não entendendo essa nossa batalha do dia a dia, não entendendo esta visão do reino de Deus na nossa vida, não entendendo os ensinamentos de Cristo Jesus, vão se esfriando na fé. Paulo está dizendo, meus irmãos, permaneçam firmes, né? Foco, fé no Senhor Jesus Cristo, porque nós temos as lutas para passar. E a palavra do Senhor nosso Deus, Paulo também diz, né, para Timóteo, que olha, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Por isso, meus irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Esse é o desafio. Precisamos de crentes firmes na palavra do Senhor nosso Deus, para que tenhamos uma igreja firme, para que tenhamos uma igreja forte, para que tenhamos uma igreja vencedora, para que tenhamos uma igreja vitoriosa, para que tenhamos uma igreja que enxerga a glória do Senhor, o nosso Deus, e que não sofre essas baixas, porque são soldados firmados na palavra do Senhor, o nosso Deus. E como as famílias podem se fortalecer, né, diante das lutas e das dificuldades? Primeiro, tenha sempre como alvo Cristo. Tenha sempre como alvo Cristo. De você estar com Cristo, de você seguir a Cristo, de ser o seu exemplo tão somente Jesus Cristo e nenhuma outra pessoa. Muitas pessoas abandonaram a fé. Paulo esteve lá e anunciou o Evangelho, mas
ele anunciou o evangelho e pregou a Cristo. Só que muitas pessoas começaram a seguir pessoas, seguir homens. Até ele diz, né? Não foi nenhum deles que morreu por vocês, foi Jesus. Então coloque Jesus como centro da sua fé. Não se deixe abalar. Jesus precisa ser o centro da sua fé. Fale disso para a sua família. Converse sobre Jesus na sua família. Quando alguém trouxer algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, ou alguma coisa que cause divisão na igreja, você diz: não, nós não seguimos pessoas, nós seguimos a Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu lá no Calvário e é Ele que abriu os portais eternos para nós. Em segundo lugar, amados irmãos, siga as orientações deixadas aqui, né, da palavra do Senhor nosso Deus, por meio aqui do apóstolo Paulo. Valorize a leitura da Bíblia, valorize a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, valorize a oração. Diga não para os apelos do mundo, para as ofertas do mundo. Não deixe que mensagens mundanas e que coisas mundanas adentrem o seu coração, a sua mente, a vida da sua família, mas se estruture na palavra do Senhor nosso Deus. E depois, por último, lá no versículo 3:20, né, do capítulo 3, versículo 20, que Paulo fala que nós vamos viver na esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Mostre para a sua família, mostre para a sua família que você não está se preparando para viver eternamente nessa terra, mas que você está se preparando para viver na eternidade, naquilo que Deus preparou lá na eternidade por você, através de Jesus Cristo, e para você, através de Cristo Jesus. Valorize a eternidade na conversa lá dentro da sua família. Fale para eles a respeito da salvação e da vida eterna. Diga para eles que você não tem a sua esperança firmada nas coisas dessa terra, mas na salvação e na vida eterna que Jesus Cristo preparou. É assim, amados irmãos, que nós nos fortalecemos na palavra do Senhor nosso Deus. É assim que nós nos fortalecemos na nossa fé, e é assim que nós conseguimos caminhar aqui sobre a face da terra, sem perder o alvo. Em segundo lugar, famílias firmes na palavra contribuem para a harmonia na igreja, para a paz na igreja, que foi o tema que nós destacamos aí. Lá no verso 2, Paulo diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia. Tinha essas duas mulheres aqui, né? Essas duas servas do Senhor, mas elas estavam tendo atritos. É só nesse texto que é citado o nome dessas pessoas, dessas duas mulheres. Mas o fato é que elas estavam vivendo em atritos. Elas estavam vivendo com certa dificuldade no relacionamento entre elas, né? Não havia harmonia entre elas. E então Paulo diz: olha, eu rogo a Evódia e rogo a Síntique que vivam concordemente. O que está acontecendo entre vocês? Rompa com essas cadeias do inferno aí, né? Rompa com essas intrigas aí, rompa com esses falatórios aí, rompa com essas fofocas aí, e estabeleça a paz entre vocês. Isso precisa ser feito. E nós temos que lembrar, amados irmãos, que Jesus, lá em João 17:21, ele diz: olha, a fim de que todos sejam um como eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus quer para a vida da sua igreja. É por isso que Paulo está dizendo a ele: olha, eu fiquei sabendo, Evódia, fiquei sabendo, Síntique, que vocês não estão andando em harmonia, que vocês estão tendo probleminha entre vocês. Isso não pode ter na vida da igreja de Cristo Jesus. Não pode haver divisão na igreja de Cristo Jesus. Não pode haver essa separação na igreja de Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo Jesus. Nós não sabemos aqui a respeito do que estava acontecendo entre elas, né? Mas podemos entender que Paulo estava chamando a atenção para que elas vivessem em harmonia. E a mensagem, amados irmãos, que nós temos para nós isso aqui, é que nós precisamos fazer de tudo para que nossas famílias sejam lembradas pela igreja, por onde nós passamos, como pessoas abençoadas. Você já imaginou? Evódia e Síntique trabalharam tanto na obra do Senhor, mas olha só onde é que apareceu o nome delas aqui. Vocês, infelizmente,
trabalharam bastante na obra, mas vocês deram bastante trabalho. Vocês não mantiveram harmonia no coração de vocês, na vida de vocês. Como é que você vive hoje na igreja? Quando alguém se lembrar de você amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Alguém vai lembrar e dizer, olha, essa pessoa, ela vivia, né, com intrigas dentro da igreja. Vivia provocando, né, as outras pessoas. Vivia em desarmonia. Tudo que ela fazia provocava contendas na vida da igreja. Olha, e tinha uma outra também que era igual a ela. Dava muito trabalho na igreja. Ou você vai ser alguém que vão se lembrar no futuro e dizer, olha, essa pessoa era uma pessoa pacificadora. Essa pessoa era uma verdadeira cristã. Ela realmente seguia Cristo Jesus. Olha, ela amava a igreja de Cristo Jesus. Ela não aceitava que nada de ruim estivesse acontecendo dentro da igreja de Cristo Jesus. Ela sabia valorizar cada membro da igreja e ela se valorizava também como membro da igreja de Cristo Jesus e ela amava as pessoas. Como é que você vai ser lembrado no futuro? Uma pessoa que é zelosa pela igreja, pelo corpo de Cristo, pelos membros da igreja? Ou você é uma pessoa que tanto faz, tanto fez? Ou você é aquela pessoa que, tem tanta igreja por aí, eu já vou procurar outra. Como é que é o seu comportamento? Como é que você é visto? Paulo ficou sabendo que as duas tinham problemas. E ele falou, não é bom que isso aconteça entre vocês, não. É bom vocês se acertarem aí. Muitos problemas, amados irmãos, que acontecem na vida da igreja, eles não acontecem na vida da igreja, eles acontecem exatamente lá dentro de casa, lá no lar. Eu vou citar aqui algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado e evitarmos. Família que quer a primazia dentre outras famílias, né? Elas dominam, né, a liderança, elas dominam o ministério da igreja, como se fosse delas, como se pertencesse à sua família. Não, amados, os ministérios da igreja pertencem à igreja, não pertencem às famílias. Outro dia alguém chegou e falou para mim, pastor, olha, nosso irmãozinho pastor está sofrendo lá porque tem uns donos da igreja lá. Meu Deus do céu, que tristeza. O dono da igreja é Jesus. Os ministérios pertencem a Jesus. E glórias a Deus, nós pertencemos a Jesus. Nós não pertencemos a nós mesmos, nem pertencemos aos ministérios, nem pertencemos à igreja aqui da terra. Nós pertencemos a Cristo Jesus, pertencemos à igreja no céu. Mas só que muitas pessoas se apegam. Uns se apegam ao ministério do louvor, outros se apegam ao ministério da oração, outros se apegam ao ministério da diaconia, outros se apegam ao ministério, e vai assim, amados irmãos, e se achando dono. Essa é uma das coisas que causam intrigas entre as famílias da igreja. Isso não pode existir entre nós, porque os ministérios são maiores do que nós. Porque são ministérios da igreja de Cristo, e nós somos servos de Deus em Cristo Jesus. Outros, as famílias não se submetem à autoridade dos pastores ou do pastor. Eles acham que eles podem lutar com o pastor, eles podem discutir com o pastor, né? Eles podem disputar com o pastor. Nós não estamos aqui para disputar. Nós estamos aqui para servir juntos. Eu trabalhei, né, com uma família em uma igreja exatamente nesse sentido. Eu falei, vocês não permitem que o pastor fique na igreja. E eu falei com a família, eu falei, sua família, o pastor começou a distribuir cargos e ministério na igreja, a sua família já fica apavorada, porque ela quer dominar tudo, não pode ser assim. A sua família atrapalha a vida da igreja. 1 Timóteo 4,6 diz, 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 1 Timóteo 4,6
Não pode ser assim. Nós devemos obediência ao Senhor e às autoridades da igreja. Eu não concordo com o pastor, eu vou para outra igreja. O que você vai fazer na outra igreja? Se você for para outra igreja, não sendo bênção na igreja onde você está, você não vai ser a bênção naquela outra igreja de jeito nenhum. Porque o problema não é o local, o problema é você. Se você for bênção, onde você estiver, você será bênção. Mas se você não for bênção, não adianta você querer trocar de igreja, que você vai só atrapalhar o ministério do outro lá. Melhor você ficar onde você está mesmo. A família, amados irmãos, não cultiva a ideia lá no coração, lá dentro dela, da unidade do corpo em Cristo Jesus. Paulo diz isso porque ele já tinha escrito aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 12, 27, dizendo: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos membros uns dos outros. Provocar divisão, provocar intriga na igreja é o mesmo que provocar isso na vida da família. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Esses sentimentos, amados irmãos, e essas atitudes que provocam divisão devem ser deixados de lado. Paulo diz: olha, Evódia, Sintique, procurem harmonia entre vocês. A argumentação de Paulo é que pessoas, famílias firmadas na palavra do Senhor nosso Deus geram paz na igreja, não guerra, mas geram paz na vida da igreja. E por último, amados irmãos, famílias firmes na palavra de Deus são agentes de Deus para a unidade da igreja. Ele diz assim: sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Nós já falamos sobre a importância da unidade, né? E é isso que Paulo está dizendo. E agora ele pede: olha, meu fiel companheiro. Nós sabemos quem é aqui essa pessoa que ele está se referindo, para procurar Evódia e procurar Sintique e dizer para elas: olha, por favor, vocês foram tão bem no ministério, vocês sempre ensinaram muito bem, vocês sempre deram um bom testemunho, os seus nomes estão escritos no livro. Por que vocês estão provocando essa desavença? Por que vocês estão provocando separação? Por que vocês estão provocando cisão? Por que vocês duas não conseguem trabalhar em harmonia? Paulo ressalta aqui a importância dessas mulheres no reino, no ministério dele, né? E pede que um companheiro vá lá e ajude, porque não pode ser assim. Não dá para você se afastar da igreja e ficar longe da igreja porque aconteceu alguma coisa. Não dá para você simplesmente trocar de igreja porque você não concordou com a igreja onde você estava. Paulo chama aqui o seu fiel companheiro de jugo para que possa ir até as duas e dizer: olha, precisa romper com isso, precisa acabar com isso, precisa quebrar tudo isso, e vocês precisam viver em harmonia como igreja de Cristo Jesus. E a mensagem, amados irmãos, que nós podemos tirar aqui para nós é que as famílias são elos que ligam a igreja ao reino de Deus, e nós precisamos observar as famílias sempre unidas e unidas também na vida da igreja, mas não querendo comandar algum ministério da igreja, mas sendo todas famílias servas do Senhor, o nosso Deus, sendo todas famílias úteis para o ministério. Que bênção que é quando nossa família pode servir ao Senhor. Que bênção que é quando a nossa família está à disposição do reino de Deus. Não está à minha disposição, à sua disposição, no ministério que eu estou, ou no ministério que eu desenvolvo na igreja, né? Mas está à disposição do reino de Deus. Onde precisar, eu estou. Onde me chamar, eu estou. Eu sou o servo.
E servo não tem vontade, servo simplesmente obedece. E como, amados irmãos, as famílias podem ajudar cada vez unir mais a igreja, estabelecer a paz na vida da igreja? Primeiro, precisamos ter oração na nossa família. A família precisa ter essa vida de oração. Os pais precisam orar para que os filhos vejam os pais orando. Os filhos precisam orar para que os pais vejam os filhos orando. Eles precisam se reunir e orar juntos. Ainda que não dê para você fazer a sua devocional junto, mas eu creio que você vai ter pelo menos um tempinho para tomar, se não for o almoço juntos, se não for a janta, o lanchinho da tarde, o lanchinho da noite juntos. Aí você fala, vamos parar agora. Vamos parar agora e vamos orar. Porque a nossa família é família que serve ao Senhor nosso Deus. E família que serve ao Senhor nosso Deus, é família que ora ao Senhor nosso Deus juntos. É família que se dobra diante do Senhor nosso Deus juntos. É família que pede a bênção de Deus sobre todos nós. E aí existe a unidade na família, a bênção na família. E aí vem a bênção também para a vida da igreja. Satanás usa muitas vezes famílias para destruir a igreja. Como ele usa pessoas, ele usa às vezes famílias para destruir a igreja, para impedir o crescimento da igreja. Em segundo lugar, nunca evite, levar problemas que você viu dentro da igreja para dentro da sua casa. Evite fazer esses comentários lá dentro da sua casa, que às vezes vai expor alguém, e muitas vezes expõe até pastor, os presbíteros, a liderança da igreja. Se você falar mal da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, certamente seus amigos vão ter dificuldade para querer ir na sua casa. Por quê? Não, eu não vou lá não. Você falou que seu pai é assim, sua mãe é assim, sua mãe é assado. Eu não quero ir na sua casa não. Vamos lá na minha, vamos ficar aqui fora mesmo, vamos para algum lugar, mas não vamos lá na sua casa não. Por quê? Você sempre falou mal da sua casa, falou mal dos seus. Por que essa pessoa vai querer ir na sua casa? Assim também, amados irmãos, é a igreja. Se nós não falamos que é bom estar na comunhão na igreja, que é bom estar na comunhão com os nossos irmãos, como é que nós vamos querer que alguém frequente a igreja que nós frequentamos? Como é que alguém vai querer ir na igreja que você vai, se você não fala bem da igreja que você frequenta? Se a igreja que você frequenta, é um hospital, a igreja é um hospital mesmo, viu? E só tem gente que precisa de Deus mesmo, que precisa do médico dos médicos que vem na igreja. Quem não precisa não vem, E nós precisamos. Então a igreja é um grande hospital. Mas é um grande hospital onde as pessoas estão aqui para serem curadas, para serem tratadas. E você não tem que falar dos doentes que estão aqui. Você tem que falar dos milagres que acontecem aqui, das mudanças, das transformações que acontecem aqui. Não por minha causa, nem por sua causa, mas por causa do Evangelho de Cristo Jesus que é anunciado aqui. É isso que você tem que falar. É disso que você tem que conversar. E por último, peça sabedoria a Deus para que a sua família seja agente de Deus para criar laços de paz e harmonia na vida da igreja. Peça sabedoria a Deus para que a sua família seja essa família que cultiva a paz, que celebra a paz, que busca a paz, que estabelece a paz independente de qualquer coisa. Famílias firmadas na palavra do Senhor nosso Deus são famílias que abençoam a igreja e que permanecem na igreja e que têm uma história na vida da igreja. Isso, amados irmãos, é muito bonito olhar
para as igrejas, permita-me aqui dizer, para as igrejas tradicionais, né? Porque nas igrejas tradicionais, normalmente, às vezes até alguns criticam, são formadas só as famílias que estão lá. Mas é por esse motivo, porque isso é cultivado no seio da família, a palavra do Senhor nosso Deus. Então, quando a família vem para a igreja, ela vem toda ela para a igreja. Assim também, nós queremos que outras famílias não venham alguns membros para a igreja, mas que venha toda a família para a igreja. E que construam e que edifiquem as suas vidas e as suas famílias aqui na igreja. E que edifiquem a igreja. E que amanhã ou depois, quando alguém se lembrar da sua família na igreja, vai dizer: olha, essa família era uma bênção. Essa família era uma família muito usada pelo Senhor. Essa família é uma família que realmente servia ao Senhor. Nessa família não tinha Evódia e nem Sintique, porque eles viviam sempre em harmonia, eles viviam sempre em comunhão com o nosso Deus. Você, concluindo aqui, você e sua família têm se fortalecido na fé? Como a sua família quer ser lembrada no dia de amanhã? Se fosse hoje, como a sua família seria lembrada, né? Como a sua família tem contribuído para que a paz na igreja seja estabelecida? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e misericórdia. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, Pai. Foi o Senhor que nos escolheu. Não estamos aqui, ó Deus, para nos servirmos. Nós estamos aqui, ó Deus, para te servir. Ó Deus, não fomos chamados para ser senhores ou donos de alguma coisa, Senhor. Mas fomos todos chamados, Senhor, para que sejamos servos teus, no teu reino e na tua igreja. Por isso, ó Deus, nessa noite, quando temos meditado na tua palavra, Senhor, e ouvimos, ó Deus, esse clamor de Paulo, Pai, esse chamado do apóstolo Paulo, Senhor, ó Deus, em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo, torna, Senhor, meu Deus, cada família desta igreja, Senhor, famílias, Senhor, meu Deus, firmes na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Torna, Deus, cada família desta igreja, Senhor. Família, Senhor, meu Deus, que busca te servir, Pai, e te servir em espírito e em verdade, e que busca, ó Deus, a unidade da igreja, Senhor, e que se preocupa, ó Deus, um com o outro, Senhor, para que todos estejam bem e o corpo esteja bem, e assim, ó Deus, o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, em Cristo Jesus. Ouve, ó Deus, o nosso clamor, Senhor, e visita, Senhor Deus, cada família, cada lar, Senhor, para que sejam, ó Deus, lugar de paz, Senhor, e para que, ó Deus, possam eles trazer da tua gloriosa paz para dentro da igreja, Senhor. Cura, Senhor, meu Deus, cada lar, Senhor, cura, Senhor, meu Deus, cada família, Pai, porque o problema, ó Deus, não é a igreja, Senhor, o problema, Senhor, meu Deus, são os nossos pecados, Senhor, que nos distanciam do Senhor e que nos distanciam um do outro também, Senhor. O problema, Senhor, meu Deus, não é, Senhor, meu Deus, o olhar, Senhor, meu Deus, do outro, mas é o nosso olhar, Senhor, porque não olhamos para Ti, olhamos, ó Deus, para os outros, Senhor. Ó Deus, dá-nos, Pai, um olhar tão somente para Ti, Senhor. Permita, ó Deus, que os nossos olhos estejam sempre postos em Cristo Jesus, que é o único e suficiente Salvador da nossa fé. Permita, ó Deus, que os nossos olhos estejam em Cristo Jesus, porque Ele é o exemplo de uma caminhada de fé para as nossas vidas, Pai. Permita, ó Deus, que nós estejamos olhando para Jesus, ó Deus, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador, Pai. Permita, Deus, nós estejamos olhando para Jesus, Senhor, porque olhando para Jesus, nós estaremos, ó Deus, construindo, Senhor, coisas aqui nesta terra, mas estaremos, ó Deus, construindo na eternidade, para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome, onde, ó Deus, nós vamos morar, Senhor, na eternidade, onde nós vamos estar com o Senhor, Pai, na eternidade.
Ó Deus eterno e Pai maravilhoso, Senhor, olha para nós, para a nossa família nesta noite, Senhor, e visita, Senhor, cada família, Senhor, cada lar, Senhor. Desfaz, Senhor, meu Deus, se houver, ó Deus, intrigas dentro da família, que o Deus possa cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Se houver, ó Deus, intrigas, Senhor, meu Deus, provocadas, Senhor, meu Deus, dentro da família em relação à igreja, Pai, que seja desfeito, ó Deus, em nome de Jesus, e seja estabelecida, Senhor, meu Deus, a paz nos corações, Senhor, e que as famílias, Senhor, meu Deus, retornem para a igreja curadas, saradas, libertas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que toda língua, Senhor, meu Deus, ó Pai, de fofoca, Senhor, meu Deus, toda língua, Senhor, meu Deus, de palavras, Senhor, meu Deus, que denigre as pessoas, toda língua, Senhor, meu Deus, que fere as pessoas, Senhor, pereça, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, e haja, Senhor, meu Deus, paz na vida da sua igreja, Senhor, paz, ó Deus, no coração da tua igreja, Senhor, para que sejamos, ó Deus, correspondente à oração de Cristo Jesus, quando ele orou, dizendo, para que nós fôssemos um, como ele e o Pai são um. Ó Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, e transforme e muda as nossas mentes e os nossos corações, para que sejamos um em Cristo Jesus, Pai, e toda diferença, Senhor, cai por terra, Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós fazemos parte da igreja, Senhor, mas a igreja, Senhor, é tua. Por isso, Deus, vem, Senhor, e governa sobre nós. Vem, Senhor, meu Deus, e estabelece a tua bênção sobre nós. Vem, Senhor, meu Deus, visita-nos, ó Deus, como família de Cristo sobre a face da terra. E visita, Senhor, cada família individualmente, como, ó Deus, famílias de sangue, mas que sejam edificadas e sejam, ó Deus, fortalecidas cada dia, mais e mais, no amor de Cristo Jesus. Nós oramos. Amém, amém, amém.